Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de literatura do Enem. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar o modernismo, parte 1. Vamos entender. O modernismo é marcado por inúmeros avanços tecnológicos no início do século XX, mas também por questões políticas e sociais. A Europa, berço do modernismo, começa a Primeira Guerra Mundial em 1914. O que provocou medo e despertou as vanguardas artísticas que influenciaram o modernismo brasileiro. Bom, gente, esse momento que a Europa está passando é super conturbado. A Primeira Guerra Mundial foi muito devastadora, né? Não tanto quanto a Segunda, mas também foi muito. E esse é um momento de que os artistas, eles querem expressar tudo o que eles estão sentindo com todas aquelas mortes, com algumas ditaduras que já estavam se impondo naquele momento na Europa. Então é um momento assim de rebelia, né? Eles estão querendo produzir, né, a arte no meio do caos. Então a gente vai ver vanguardas das mais loucas, né, que já existiram até então, né, vanguardas artísticas, mas que vão influenciar diretamente a literatura. Não só aqui, né, mas também em Portugal, por exemplo, né, onde a gente teve o grande Fernando Pessoa, que também surgiu mais ou menos nesse momento, ok? Vamos falar um pouco das vanguardas. Futurismo. Lançado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, propunha a destruição do passado e a exaltação da vida moderna. O movimento cultuava as máquinas e a velocidade. Marinetti defendia a destruição da sintaxe e a utilização de substantivos dispostos ao acaso. Então, para o Marinetti, bom, isso aqui, a literatura tinha que ser destruição da sintaxe, gente. Sintaxe é tudo isso que dita as regras da língua, né? Então, destruição da sintaxe, você vai escrever de um jeito mais louco que você quiser, tudo vale, ó. Utilização de substantivos dispostos ao acaso, você vai escrever de um jeito... Falando, né, a gente falou do Fernando Pessoa, vocês sabem, Fernando Pessoa tinha, no mínimo, né, os mais famosos, 3 heterônimos. Então, ele escrevia como Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Ricardo Reis é o cara do futurismo. Não que ele escrevesse desse jeito louco, mas ele escrevia retratando a vida através dessas questões de máquinas, indústrias, a velocidade, né? E uma certa através de uma certa angústia, né? Por essa rapidez, por essa fluidez com que tudo acontecia. Tá? Cubismo. Na pintura, decompunha objetos da realidade cotidiana e pessoas em diferentes planos geométricos, pois acreditava que assim seria possível enxergar sua estrutura global de vários ângulos. Bom, vocês já viram algum quadro do Picasso? Para entender? O Picasso sempre pega as formas, né? As formas humanas, a gente vê lá o Guernica, que é o mais famoso, né? Que é representando a guerra, inclusive. Sempre as figuras, né? Os humanos, os animais, tudo é retratado de uma maneira meio geométrica, meio louca, né? Tipo, uma cara que começa aqui, aí a mulher já tem o seio bem aqui na cara e a perna. É muito doido. Então ele acreditava, né? O cubismo acreditava que você poderia enxergar pelos corpos serem dispostos de uma maneira assim, bem louca, você poderia enxergar a forma global daquilo que estava sendo retratado de vários ângulos, de qualquer ângulo, né? Então, seu grande representante foi Pablo Picasso. Na poesia, como é que era cubismo na poesia? Você vai recortar tudo e colar de qualquer jeito? Não. Valorizava o subjetivismo e a falta de lógica. Um pouquinho diferente da pintura, né?
Dadaísmo. Movimento lançado na Suíça pelo romeno Tristan Tzara, em 1916. Reflete o pessimismo da guerra. O nome foi escolhido ao acaso e não significa nada. Isso tem muito a ver com a corrente, inclusive, dadaísta, tá? O nome não significa nada, porque ele pregava a destruição de todos os valores morais da sociedade que fazia a guerra. Então, os caras que estavam fazendo a guerra, pro dadaísmo, eles não tinham moral nem valores nenhum. E isso devia ser retratado através da arte, né? Essa quebra desses valores que eles deixaram quando eles começaram a guerra, quando eles financiavam a guerra. Buscava ser ilógico, incoerente e anti-artístico. Então, ilógico, né? Incoerente tem mais ou menos o mesmo sentido. Você tentar não fazer sentido. É isso. Você tentar ser ilógico, do cara olhar para uma obra ou ler alguma coisa e falar: que é isso? O que isso quer dizer? Né? Ilógico, incoerente, anti-artístico. Coisas que você não jamais consideraria. Falar: como assim? O que é isso? Né? A gente tem um exemplo do Duchamp, Michel Duchamp, que era um francês, que colocou um mictório, né, nessa época do modernismo, colocou um mictório, era a obra de arte dele, um mictório no museu. Gente, hoje em dia, né, nós estamos no século XXI, a gente está muito acostumado a ver esse tipo de coisa. Obras que são completamente conceituais, que você não vê ali alguma coisa que, para algumas pessoas, né, o que tem de artístico nisso, né? Algumas pessoas se perguntam. Mas naquela época, você imagina no museu tem um mictório. Nossa, só faltava tacar pedra do Duchamp, né? Mas hoje em dia ele é um ícone graças a essa exposição. Então, ele buscava ser ilógico, incoerente e anti-artístico através da invenção de palavras e liberdade total. Então, o dadaísmo é um exemplo dessa invenção de palavras. É uma palavra que não existe, não significa nada, mas que serviu para nomear, né, essa nova corrente que estava acontecendo na Europa, essa nova vanguarda. Surrealismo. Surrealismo influenciado pela teoria psicanalítica de Freud. O surrealismo dava voz aos sonhos e ao inconsciente. Gente, inconsciente é tudo aquilo que não é o consciente. Então, é o que dos sonhos, o delírio, está relacionado a drogas também, né? Então, tudo que está além do consciente, drogas, inclusive as listas, tá? Falando de álcool, inclusive, também, né? Inconsciente, porque são coisas que o seu cérebro não percebe. Informações que você capta o tempo todo e você não está percebendo. Mas aí, à noite, você vai sonhar com isso. Aí você pensa: nossa, sonhei com isso porque eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi essa pessoa. Mas às vezes é uma pessoa que cruzou com você na rua, você não percebeu, mas o seu inconsciente percebeu. Então, o surrealismo trabalhava com essa questão. O inconsciente, os sonhos, os delírios, né? As viagens loucas. Inclusive, os surrealistas, né, além de uso de algumas drogas para pintar, né, eles também se privavam de comida para começar a delirar mesmo. Ficavam dias sem comer, né, passavam fome e começavam a delirar para poder pintar uns quadros que surgissem naquele momento para eles, as inspirações que surgissem. Foi lançado na França em 1924. Valorizava o passado e buscava a emancipação do homem fora da lógica das convenções sociais. Seu grande representante foi Salvador Dalí. Um louco maravilhoso, adoro ele. Modernismo brasileiro. Vamos entender o contexto que aconteceu o modernismo aqui. As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais dividiam o poder e o lucro do que era produzido no Brasil, desfavorecendo as camadas empobrecidas da população, os operários e os trabalhadores rurais. Bom, isso daí, né? A gente vê que isso daí vem de muito longe, né? Um problema do Brasil há muito tempo.
O contexto em que acontece a Semana de Arte Moderna é marcado por conflitos que trariam Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, as pessoas estavam cansadas dessa oligarquia cafeeira, né? Café com leite, Minas Gerais e São Paulo. E aí chega o Getúlio Vargas com a sua campanha, e aí ele conseguiu ganhar a eleição de 1930, só que aí se instaurou nesse período, na verdade, a Era Vargas, que foi uma ditadura que durou 15 anos, na verdade, né? Então, no início foi uma coisa democrática, mas que depois acabou se instaurando numa ditadura. Nascido sob a influência das vanguardas europeias, o modernismo brasileiro, em sua primeira fase, combatia estéticas conservadoras e tradicionais, ainda defendidas pelos parnasianos. Então, a gente ainda tem uma produção literária, né, que seguia aquela formalidade parnasiana, né? O simbolismo também tem um pouco do parnasianismo, né? Essas coisas muito formais. O verso tem que ser metrificado, a rima tem que ser assim, tem que ser soneto e etc, né? Então, isso, eles começam a quebrar tudo isso, acabar com isso. Semana de Arte Moderna, 1922. A Semana de Arte Moderna foi um marco que vinha sendo desenvolvido desde 1912. Olha só, foram 10 anos preparando esse acontecimento, gente, não foi do dia para a noite. Quando Oswald de Andrade retornou de seus estudos na Europa, anunciando vanguardas do que vira por lá. Então, ele foi para a Europa estudar, né? O Oswald de Andrade era um cara que tinha grana, filho de um desses, né, desses empresários ou cafeicultores muito ricos de São Paulo. E ele pôde estudar na Europa, né? E aí ele chegou lá com tudo isso fervilhando, tudo isso estava acontecendo. O surgimento dessas vanguardas que a gente acabou de falar, dadaísmo, futurismo, né? Tudo isso estava acontecendo diante dos olhos dele. E aí o que ele fez? Ele chegou, foi entrando em contato com amigos, né? Falando do que ele viu. E aí ele foi juntando essa galera da pesada que fez, né, que realizou essa reviravolta na cultura brasileira. Bom, a Semana de Arte Moderna reuniu diversos artistas nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, que subverteram, né, os artistas que subverteram e lançaram no lixo toda a tradição que vinha sendo construída no país pelos parnasianos. Então, o grupo foi recebido às vaias pelo público no Museu Municipal de São Paulo, onde exibiram artes plásticas, literatura e música. Artes plásticas a gente tem aqui na época. Tarsila do Amaral, olha só, gente, a Tarsila foi vaiada. Anita Malfatti, que era grande amiga dela, e é uma excelente artista também. Na música a gente tinha Vila Lobos, gente, que é um símbolo do maior maestro que o Brasil já teve, né? Então ele foi vaiado. Na literatura a gente tinha o Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e o Mário de Andrade, entre outros, tá? Correntes modernistas. Depois que o modernismo surgiu, a gente começou a ter subcorrentes, né? Que eram uns manifestozinhos, movimentos pequenos que aconteciam e que tinham as produções específicas para determinado movimento. Então a gente teve o movimento Pau-Brasil, que foi a revalorização dos elementos primitivos da nossa cultura, tá? Desde lá dos primórdios, índios e etc., descobrimento. Movimento Verde-Amarelo, que tinha uma postura nacionalista, que repudiava o que era importado, era ufanista, tá, gente? Movimento Antropofágico, o movimento antropofágico criticou o movimento Verde-Amarelo. O que ele propunha? Defendia o canibalismo cultural, mesclava referências do exterior ao que era brasileiro. Gente, vamos tentar entender antropofagia.
A gente vai ver isso muito em algumas produções da literatura moderna aqui no Brasil. O que isso significa? Significa que, ao invés de você tentar combater, né, o seu inimigo, ou melhor, numa luta contra o seu inimigo, né, tipo no canibalismo, né, em algumas tribos, você mata seu inimigo e você não desconsidera a força dele, né, porque ele foi um bravo guerreiro que lutou com você. Então, pensando nisso, na cultura europeia e a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela queria se firmar, então ela lutou para criar uma coisa, ela conseguiu matar a cultura europeia. Mas o que ela vai fazer? Ela vai comer o seu inimigo que você matou, que foi um guerreiro também importante, para absorver a força dele. Então, ao invés de simplesmente excluir qualquer influência que viesse de fora, você ia absorver, mas de uma maneira que ia transformar para você. E uma frase muito, muito importante que faz parte desse manifesto, que é do Oswald de Andrade, que é to be or not to be. That's the question. Que é uma paródia com o Shakespeare, né? To be or not to be. Então ele fala tupi, né? Que tem a ver com os índios aqui brasileiros. To be or not to be? That's the question. Muito bom, né? E por último, o movimento espiritualista, que procurou conciliar o passado com o futuro e teve uma influência simbolista. Então ele traz de volta esse espiritualismo, né, do simbolismo. Características da primeira fase modernista. Gente, vamos deixar claro aqui que o modernismo teve 3 fases, tá? 3 fases aqui no Brasil, assim como o romantismo, tá? Só que essas fases são marcadas por período. Tem mudança, a gente vai perceber que tem mudança nos propósitos? Tem, tá? Mas diferente do romantismo, que estava tudo acontecendo mais ou menos no mesmo tempo, aqui isso tem uma marcação temporal. Então a primeira, ela vai de 22 a 30. Vamos lá. A primeira fase: pluralidade de linguagens e perspectivas, irracionalismo, então chega esse negócio de ser racional, destruição da métrica, da rima e etc. Nacionalismo ufanista, né? Que é aquilo, nacionalismo extremo, o nacionalismo que você ama muito sua pátria mais do que qualquer outra. Verso livre, não tem mais rima, não tem mais métrica, não tem mais nada, gente. Preferência por substantivos e verbos. Então eles não ficam muito também nessa coisa de é mais ação, é mais fulano fez tal coisa, não é muito essa coisa de usar muito adjetivo para falar da beleza de alguma coisa. É ação. É mais substantivos e verbos. Poema piada, passa a existir poema piada, gente, que chama blag também. Mistura entre prosa e poesia, né? Então a poesia passa a ser escrita como prosa e a prosa também passa a ser escrita como poesia, as coisas ficam mescladas. Utilização da linguagem coloquial. Então não fica mais aquela coisa também de ficar trazendo linguagens rebuscadas. E isso foi para bater de frente com o parnasianismo, né? Que tinha essa coisa do preciosismo linguístico. Então eles queriam quebrar isso. Eles queriam que as pessoas, qualquer um, pudesse escrever poesia falando da linguagem normal. Temáticas tradicionalmente consideradas não poéticas. Então não fica mais com essa coisa de a poesia só pode falar de amor, de saudade, de morte, de medo. Não, a poesia pode falar de um passeio no parque, a poesia pode falar de arroz com feijão, né? Então começa a existir a poesia que fala de temas do cotidiano. Principais autores: Mário de Andrade, de 1893, morreu em 1945. Autor do primeiro livro do modernismo brasileiro, Pauliceia Desvairada, em que ele falava da cidade de São Paulo, tá? Um livro de poemas, em que focaliza aspectos sociais e políticos de São Paulo em versos livres. Escreveu também Macunaíma, sua obra-prima. Ó, Macunaíma, gente, se você não leu, leia. É maravilhoso.
em que mescla elementos da cultura indígena, africana e brasileira, tá? O Macunaíma ele vai pegar essa cultura que é tipicamente brasileira, tá? A africana que a gente diz a afro-brasileira, né? O que está relacionado com a África e o Brasil, os africanos no Brasil, né? E indígena e brasileira. Então mescla tudo isso num romance que é meio épico, mas é meio uma paródia de um romance épico, né? Tipo, porque ele conta a trajetória do Macunaíma, que saiu da tribo, foi para a cidade grande, se transformou num príncipe. É muito louco, gente, é demais. Tem um pouco de surrealismo, né? A gente percebe muito surrealismo no Macunaíma. Oswald de Andrade, eles não eram parentes, tá? Vamos dizer que tem um monte de Andrade aí nessa galera, contando com Drummond, que depois entrou, né? Mas eles não são parentes. Ó, ele nasceu em 1890, morreu em 1954. Buscou fazer uma poesia que expressasse tudo que fosse genuinamente brasileiro e percorresse desde o período colonial a vida rural e urbana do país. Então ele queria pegar lá do período colonial como era a vida rural, como era a vida urbana. E hoje, como é que é? Então ele quis mesclar essas questões. Escreveu poesia, romance, sendo Memórias Sentimentais de João Miramar, sua obra mais importante, né, de romance, e teatro. Temos também Manuel Bandeira. O poeta ainda apresentava traços parnasianos em suas primeiras obras, mas no livro Libertinagem adentra de fato na poesia moderna. No livro encontramos a renovação da linguagem e a fuga do belo tradicional, e uma temática cotidiana retirada inclusive de notícias de jornal. A gente tem alguns poemas, né? Tem o João Gostoso, né? Que é um poema que muita gente conhece. Morreu na rua 20 de novembro, né? Comeu, dançou, bebeu e caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso é realmente uma notícia de jornal, tá? Que ele transformou em poema. Esse aqui é um poema do Oswald de Andrade. Vamos ler para entender. Eu adoro esse poema. Vamos entender como ele subverte essa questão da linguagem, do que é tema, como se escreve poesia nesse período. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Muito bom, né? Adoro. Bom, aqui a gente tem uma obra da Tarsila do Amaral, uma das mais conhecidas, que não é a que abre, né? Ela é de 28, mas é o Abapuru. É uma obra que na época ainda foi criticada, né? Hoje em dia ela não está no Brasil, se eu não me engano, ela está em Buenos Aires, no Malba, né? Eu acho, na verdade. E é uma obra que eu acho linda, né? Mas que na época, e hoje em dia a gente está muito acostumado a esse tipo de pintura, de arte, né? Mas na época isso causou um estranhamento, né? Porque é um sujeito com a cabeça pequena, com as pernas muito grandes, os braços muito grandes, né? Desproporcional. Então, na época que os padrões ainda eram clássicos, né? Uma obra dessa é criticada. Ah, você não sabe proporção. Ah, porque você não sabe pintar, porque você pinta como uma criança, etc. Todos os tipos de críticas nesse sentido, né? A Tarsila e a Anita Malfatti ouviram, né? Gente, importante falar sobre o Manuel Bandeira também é que uma das poesias dele, né, os sapos,
que era uma poesia que foi lida, né, lá no Teatro Municipal de São Paulo, na abertura, era uma poesia que abertamente falava mal falava mal dos parnasianos, tá? Então isso é no momento em que ele ainda não produzia uma poesia moderna, ele produziu essa poesia, né, para abrir os trabalhos lá na Semana de Arte Moderna. Enfim, vocês imaginem um teatro, né, um teatro imponente como o Teatro Municipal de São Paulo, né, que só tinha recebido até então artistas que apresentavam um trabalho clássico, né, recebendo essas pessoas. Devem ter achado que era um bando de loucos, né? Mas foi o período literário, um dos mais frutíferos, né, que a gente vê na história do Brasil, né, que teve muitas manifestações, são 3 fases, com muitos artistas, a gente vai perceber que são muitos artistas que a gente conhece que estão em contato direto conosco, não é, né, não é aquela coisa que você nem se lembra quem é, que é lá do trovadorismo no Brasil, do barroco, por exemplo, né? É uma arte que realmente aproxima muito o público, tá? Que realmente teve muitos representantes muito importantes até hoje, para o que a gente conhece como a cultura atual brasileira. Ok? É isso, a gente fica por aqui.